Fala Hunter, seja bem-vindo ao Debug Hunter, e nesse vídeo eu vou falar sobre uma das falhas mais pedidas aqui, que é uma falha peculiar, que ela permite você derrubar literalmente todo site que tiver essa falha. E ela é a falha de DDoS, ou DOS, e eu vou explicar todas elas aqui nesse vídeo, mas o importante é que você, sabendo dela, você consegue derrubar o site que tiver ela. E muitos dos alunos, até do pessoal aqui do YouTube, me pergunta se realmente é possível encontrá-la no Bug Bounty e reportar ela para os sites, porque você derruba os sites utilizando essa falha. Isso não seria um crime? E sim e não. Você pode reportar essa falha para os sites, mas você não pode derrubar eles. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode reportar essa falha da melhor forma, inclusive recebendo até $1000, como alguns exemplos que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, e também algumas falhas que você pode utilizar para fazer esse DOS. Mas no Bug Bounty existe uma falha de segurança, porque o DDoS em si ele não é uma falha de segurança. O DDoS é só um ataque que é utilizado, que é um conceito da internet, que é o mesmo conceito que pode ser aplicado em qualquer coisa. Vamos dar um exemplo. Um banco. Para você tentar achar uma falha de segurança em um banco, se você pegar 1000 soldados armados, você invade um banco. A mesma forma do DDoS. Se você pegar 1 milhão de computadores e tentar derrubar um site, você vai conseguir. A única diferença é que é muito difícil de você fazer isso. Mas agora a gente entra no DOS, que agora é a falha de segurança que a gente quer falar nesse vídeo. E muita gente confunde o DDoS com o DOS, porque eles são quase iguais na verdade, e na verdade eles fazem a mesma coisa. A única diferença deles é que não tem uma sigla. A sigla D é aqui no início. E lembra que eu falei que o ataque de DDoS significa ataque de negação de serviço distribuído? Se a gente remover esse D aqui, que significa distribuído, a gente tem um ataque de negação de serviço. Só que ao invés de ser distribuído em vários computadores, em 1000 computadores, a gente consegue derrubar um site com um computador. Que aí já é uma coisa que é bem peculiar, porque não era para isso acontecer. Você não consegue imaginar uma pessoa conseguindo derrubar o YouTube, o Google, o Facebook com um computador. Porque é impossível a gente bater de frente com a internet que tem nos servidores do Google. A não ser que tenha uma falha de segurança no site. Aí que a gente entra nas falhas de DOS, que são as falhas do Bug Bounty, que permitem você derrubar o site a partir dessa falha. Então, agora eu acabei de explicar como que funciona, o que é o DDoS, que na verdade o que a gente vai falar nesse vídeo é o DOS, mas eu quis apresentar como DDoS para poder... porque a maioria das pessoas ouvem DDoS, mas não sabem que existe o DOS, então agora a gente vai falar só de DOS nesse vídeo. E ok, agora entra o ponto. Pode fazer DOS no Bug Bounty? Porque eu acabei de falar que você vai estar literalmente derrubando o site da empresa. Então, meio que vai contra as regras do próprio Bug Bounty, que o objetivo do Bug Bounty é você reportar uma falha sem causar estrago. Então, se você derrubar o site, vai ser a mesma coisa que qualquer hacker tenha feito. Você não vai ser um hacker do bem. E, sim, pode fazer DOS no Bug Bounty, mas com algumas exceções. Então, lembra que eu falei desse ponto de derrubar o site? A gente pode fazer DOS no Bug Bounty, mas a gente não pode causar danos ao site. Então a gente não pode derrubar o site. A gente precisa fazer uma outra forma de provar o DDoS. Então, o que é o DDoS? O que é o DOS no caso? É você derrubar o site. Então você derrubar o site que você está querendo atacar. Só que quando a gente pensa na falha de segurança, o objetivo do Bug Bounty é você provar a falha. Não é você executar a falha, não é você conseguir derrubar o site. Porque senão, por exemplo, você encontra uma falha em um banco de dados, para você provar a falha, você teria que tirar a senha de todos os usuários? Não, você pode provar essa falha. Então o objetivo é provar a falha, não é executar ela, não é derrubar o site com o DOS. E o que a gente chama, na verdade, em palavras bonitas, se você for ver em artigos, é mitigar a falha. Então a gente chama de mitigar a falha. E para fazer... E em qualquer falha assim, em qualquer falha assim e no DOS não é diferente. A gente precisa mitigar a falha durante o nosso Bug Bounty. Então, agora vocês já entenderam, ok, o que é o DOS? Pode fazer DOS no Bug Bounty? Sim, pode fazer DOS, mas você precisa só provar o DOS. Então agora eu vou mostrar como reportar o DOS da forma certa. Então, o DOS não é uma falha em específico, eu não vou falar,
você faz isso e causa um DOS. Pode ser qualquer falha que cause isso. É como se fosse uma falha de vazamento de dados. Pode ter várias falhas em um servidor, em um site, que cause o vazamento de dados. Então, não vou falar uma falha em específico, mas eu quero mostrar alguns artigos de pesquisadores aqui falando sobre DOS e que foram recompensados, inclusive. Então, esses pesquisadores, eles foram recompensados por encontrar essas falhas. Então, primeiramente, eu tô com 4 artigos, na verdade, aqui, para poder mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem um artigo de $500, um artigo de $1.000 sobre DOS, um artigo que eu peguei aqui também, um outro artigo de $50 sobre DOS, que é um pouquinho menor, e aqui um outro artigo também, nosso último, que ele é de $100. Então a gente tem todos os tipos de artigos aqui, de relatórios no caso, de todas as faixas de valor aqui. Então bora começar fazendo uma review aqui do nosso primeiro artigo de DOS, que a gente pode ver. Então eu vou começar desde os 50 até os 100, aí 500 até o de $1.000. Então primeiramente, a gente tá vendo um ataque de negação de serviço no Brave Browser, que é esse navegador que eu tô usando, inclusive, é o Brave. Você pode ver aqui em cima do vídeo que tá escrito Brave, porque esse é o navegador que eu tô utilizando pra fazer esse vídeo, porque eu curto muito esse navegador, e a gente tá vendo uma falha que foi encontrada nele. Nesse caso foi uma falha baixa. E o que é essa falha nesse navegador? Ela é uma falha que permite você você crashar o navegador de qualquer pessoa. Então, quando a gente pensa em um navegador, a gente não tá pensando em um site em si, a gente tá pensando em um aplicativo que esse cara ele conseguiu encontrar uma falha. Então, você pode até encontrar uma falha no seu Google Chrome, no seu Opera, em qualquer navegador que você tiver, e essa foi uma falha que causou um DOS. E como que funciona essa falha? Esse Bug Hunter, ele conseguiu gerar um site, gerar um HTML, um site aí que pode ser hospedado, que qualquer pessoa que entre nesse site com o navegador Brave vai crashar o navegador. Nesse caso, somente os navegadores do Kali Linux, do Brave no Linux, no caso. Então, somente os navegadores do Linux pode acontecer isso. E seria uma coisa que a maioria das pessoas nem ia ligar. Me fala, se você estivesse criando um site, se você fosse um programador que não sabia bug bounty, estivesse criando um site, e quando você abrisse o seu site, o seu navegador crashasse, eu ia ficar triste, porque meu site deu errado. Mas esse cara conseguiu $50, quase R$200, simplesmente por reportar essa falha. E eu consigo imaginar que esse cara nem encontrou essa falha querendo. Eu acho que foi sem querer querendo, porque ninguém pensa em uma falha tão diferente assim, a ponto de pensar em uma falha para crashar o navegador. Mas esse cara ele conseguiu ganhar essa recompensa de $50 somente com essa falha. Então esse foi um exemplo de falha de DOS, no caso, que não foi exatamente um site, e sim um navegador. Então, bora para nossa segunda falha aqui, que foi uma falha de $100. Essa falha é bem interessante, porque muitos alunos e hunters aqui do YouTube me mandam essa falha. E essa falha é uma falha de DOS, que acontece quando o site ele não permite um número máximo. Isso acontece quando o site não permite um número máximo de caracteres em algum lugar. Então, vou dar um exemplo. Você tá indo logar no Instagram, colocar seu e-mail e senha lá no Instagram. E aí você vai lá, coloca seu e-mail, ok? E coloca a sua senha. E você começa a clicar um monte de caracteres na sua senha. Eu vou dar um exemplo aqui no Brave. Vou abrir aqui. Você começa a colocar vários caracteres aqui. Até você chegar a, 10.000 caracteres no máximo. E ainda você consegue enviar esses caracteres e salvar isso como uma senha no site que você está querendo logar. E por mais que isso seja uma coisa até que não comum, uma coisa que pode ser uma falha de um programador, que é uma coisa até que comum, isso pode crashar o servidor. Vamos imaginar que, nesse caso, eu estou colocando 50 A's aqui. Mas imagina se você colocar 1 TB de texto e tentar salvar isso no servidor. O servidor pode crashar. Então, nesse caso, esse pesquisador ele reportou uma falha que permitia ele colocar um monte de caracteres ilimitados na senha do servidor. E aí, ele conseguia salvar isso com a senha dele, isso aqui virava a senha dele. E aí, poderia causar um DOS. Só que aí, a gente entra em um ponto aqui.
a falha de DOS ela não pode acontecer, você não pode derrubar o site, mas você pode prever que o site vai ser derrubado, que foi isso que ele fez. Na hora que ele foi colocar a senha, salvar a senha no usuário, ele não colocou a quantidade de caracteres necessária para derrubar o site. Ele colocou a quantidade de caracteres necessários para ele supor que não tem um limite. Porque se tivesse um limite, eles não iam permitir isso tudo de caracteres. Por isso que ele fez isso. Mas aqui a gente entra em um ponto também muito importante. Porque muita gente me manda falhas de segurança, que acontece isso, que não existe um limite de caracteres. Só que, às vezes, quando você coloca os caracteres, eles são permitidos no site, você consegue salvar isso como uma senha, consegue salvar isso como um nome, mas quando isso chega no servidor, ele não é armazenado, ele corta os caracteres. Ou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da senha. Nesse caso, quando você salva uma senha desse tamanho, o servidor ele faz todo um cálculo para salvar ele no servidor, para criptografar a senha e guardar ele lá. Então, nesse caso, não seria simplesmente guardar no servidor. Ele estaria criptografando a senha. E enquanto ele criptografa a senha, ele pode derrubar o servidor. Isso pode acontecer. Então, normalmente, o DOS, em falhas, em casos que você consegue colocar um número ilimitado de coisas, acontece quando existe algum processamento, sabe? Imagina você coloca um nome num usuário, num site, aí o site ele pega esse nome, ele quebra o nome no meio, ele coloca o nome ao contrário, ele salva o nome em um lugar, em outro lugar, ele faz um monte de funções com o nome, sabe? Ele executa um monte de coisas, ele salva um nome em vários lugares. Imagina se você colocasse 1 milhão de caracteres nesse nome, ele fosse inverter o nome, salvar em vários lugares ao mesmo tempo e ia crashar. Então normalmente isso acontece quando tem muitas coisas sendo executadas. É claro que, às vezes, que é muito difícil, assim, você conseguir prever exatamente que, sei lá, essa quantidade vai derrubar o servidor, porque depende muito do servidor, da quantidade de coisas que está sendo executada, mas não custa você tentar reportar essa falha pro site, igual esse cara que ganhou $100 fazendo isso. Então a gente tem esse exemplo aqui de DOS aqui no site. Aqui a gente tem um outro exemplo aqui, já reportado no Twitter, uma empresa maior, que foi uma falha de DOS também aqui no Twitter. Nesse caso, bora dar uma olhada um pouco nessa falha aqui que ele tem. Ele deixou algumas fotos aqui para provar. Então, bora ver. Aqui parece que ele tá tentando colocar um nome gigantesco aqui no username do Twitter e ele tá executando alguma coisa. Então, aparentemente ele tá salvando, não sei se tá salvando, bora ver aqui. Aqui, aparentemente o servidor ele retorna 500 quando ele tenta colocar um nome de usuário muito grande. Aqui ele tem um outro exemplo aqui tentando fazer isso. Aqui a mensagem de erro que é retornada pelo Twitter. E aqui o que ele testou de colocar aqui tá no bloco de notas. Então também foi uma falha que foi reportada no Twitter, porque ele colocou um nome de usuário muito grande aqui dentro do Twitter e o servidor ele retornou código 500. E ele conseguiu ganhar essa recompensa de $560. Também um outro exemplo de uma falha de DOS que foi recompensada. E agora bora ir para nossa última falha também, que a gente tem de DOS, que foi recompensado $1.000 por essa falha. Então é uma bela de uma falha aqui também. E nesse caso foi uma falha que foi reportada para o GitLab, um dos principais sites aí de programadores, um site que recompensa muito bem também, quase mais que o Twitter inclusive. E ele reportou uma falha que permitia, ele usou o mesmo payload aqui, permitia colocar vários As em um comentário lá da plataforma. Então aqui tem uma falha que permitia ele colocar um comentário gigantesco lá no site. Inclusive ele colocou até um código aqui que seria o script para poder fazer esse ataque. Então olha que legal. Ele não executou o ataque no GitLab, então ele não derrubou o GitLab, mas ele colocou um script aqui escrito que poderia derrubar o GitLab. Então esse cara ele conseguiu provar sem derrubar o site. Ele colocou um script que permite derrubar. Aí se vão rodar o script eu já não sei. Então ele colocou um exemplo bem legal aqui no site. Então ele também recebeu a recompensa de $1.000. Acho que até aumentaram a recompensa dele por causa desse script aqui que ele fez, porque ficou bem feito assim. A forma que ele explicou aqui. Então ele colocou 2 vídeos assim da prova de conceito aqui para explicar a falha e ainda colocou um código. Então
uma falha muito bem explicada aqui pro time de segurança e que rendeu essa recompensa pra ele. Então essas seriam algumas falhas de DOS aqui que eu queria mostrar pra vocês. Uma dúvida que muita gente tem, porque é uma falha um pouquinho diferente, é uma nova espécie de falha aí, que não é uma falha que é uma falha que é o medo de muita gente na hora de reportar. E eu tô mostrando aqui exemplos de pessoas que foram recompensadas por falhas de DOS, exemplos de falhas que podem acontecer e como que você pode provar, igual esses exemplos, que o objetivo é validar a falha, mostrar que ela existe e não derrubar o site. Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, já se inscreve no canal, se inscreve no Debug Hunter, aqui no link da descrição se você quer aprender Bug Bounty, e eu te vejo em um próximo vídeo. Falou!